Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco mais pessoal. Eu decidi fazer o meu top 15 jogos favoritos da vida. E olha, foi difícil montar essa lista, porque não é só sobre o que é tecnicamente bom, mas o que realmente me marcou, sabe? Cada jogo aqui tem um motivo para estar nessa lista, seja por história, trilha sonora, desafio ou simplesmente pelo momento da vida em que eu joguei. Lembrando que essa lista não é a lista definitiva de melhores jogos da humanidade, somente a minha visão de quais foram os jogos que eu mais gostei de ter jogado ao longo da minha vida. Deixo também o convite para vocês mandarem nos comentários abaixo se você tem uma lista de jogos favoritos e se tem, quais são eles. Sem mais delongas, aumenta o volume e bora relembrar essas obras incríveis. Abrindo a lista, em 15º lugar nós temos Inside. Inside é o tipo de jogo que você termina e fica em silêncio por um tempo. Primeiro, para tentar digerir tudo que você passou, e segundo, para tentar entender o que foi tudo que você passou. Ser uma única fala, ele consegue transmitir medo, curiosidade e até tristeza. É curto, mas cada detalhe tem um propósito, e o final é o tipo de coisa que te persegue por dias. Um jogo simples visualmente, mas com uma profundidade absurda. Em 14º, Pokémon Platinum. Pokémon Platinum foi onde minha paixão pela franquia começou. Foi a minha primeira experiência com um jogo de Pokémon e acho que não poderia começar melhor. Esse jogo conta com o que pra mim é uma das melhores, se não for a melhor, Pokédex da história de Pokémon. Todo o sentimento de você montar a equipe para enfrentar os ginásios e por fim a Elite é algo único e característico que você só encontra na franquia Pokémon. Pena que com o tempo isso foi se perdendo. Não só Platinum, mas a franquia Pokémon é uma das minhas franquias favoritas da vida. E junto com outro jogo que vamos ver mais pra frente, é a única que terá mais de um jogo na franquia no meu top 15. 13º, Batman Arkham City. Pra mim, Arkham City é um dos melhores jogos de heróis já feitos, se não for o melhor. O combate é fluido, o mapa é perfeito e o clima sombrio de Gotham é impecável. Mas o que realmente me marcou foi a história. Ver o Batman sendo levado ao limite e o final que ninguém esperava completamente apocalíptico. É o tipo de jogo que te faz sentir o que realmente é ser o Cavaleiro das Trevas. Em 12º lugar, Far Cry 3. Far Cry 3 foi quando eu percebi que vilões podem roubar totalmente a cena dentro de um jogo. O Vyse é um dos melhores antagonistas que eu já vi, e a história toda te prende do início ao fim. Explorar aquela ilha era viciante, e a sensação de liberdade misturada à loucura é única. Um jogo que marcou uma geração inteira. Tenho certeza que quando você viu esse jogo aqui, se você jogou, você lembrou instantaneamente da missão com o lança-chamas. Eu sei, essa missão é incrível. Holy fuck, this is awesome! 11º lugar, Pokémon XY. Pokémon XY foi quando a franquia Pokémon saiu do 2D para 3D, tanto nas batalhas como no mundo onde a história se passa. E ele foi onde a minha paixão por Pokémon se firmou, e depois disso nunca mais consegui abandonar a franquia completamente. As Mega Evoluções foram algo incrível e que ajudou a melhorar o que já era bom, como nos exemplos do Charizard X, que ficou muito melhor do que o original. E dar até algum protagonismo para Pokémons que antes eram esquecidos ou que quase ninguém gostava, como no caso do Pinsir ou do Banette, principalmente. O jogo tem seus defeitos, como os sprites de alguns Pokémons em 3D não serem tão legais quanto os em 2D. Ou até o jogo ser muito fácil, mas ele é o Pokémon que eu mais zerei e travei o limite de horas jogadas no meu Nintendo 3DS em 999 horas e 99 minutos. Fora que tem o melhor inicial da história, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Em 10º lugar, Infamous 2. Infamous 2 me marcou pela escolha. A história do Cole é sobre poder, responsabilidade e sacrifício. Esse jogo é um jogo onde você tem que fazer escolhas se vai trilhar o caminho do herói ou do vilão, e as escolhas impactam totalmente no rumo que a história vai levar. O gameplay com os poderes elétricos, tanto nas batalhas quanto na locomoção pela cidade, era simplesmente viciante.
Só tenho um arrependimento em relação a esse jogo, é ter zerado ele uma vez só trilhando o caminho do bem. Depois de ver o que acontecia na história do mal, eu achei incrível e fiquei cheio de vontade de zerar novamente. Em nono lugar, Marvel's Spider-Man. Na mesma linha do Batman que vimos mais cedo, temos esse jogo, com o melhor herói de todos. Esse jogo é pra mim o único capaz de bater de frente com o Batman, a trilogia, do Arkham. Porque ele tem uma história incrível e uma gameplay tão incrível quanto, que faz o jogo ser completamente satisfatório. Platinei tanto esse quanto o 2, que poderia ser um jogo também citado aqui, por ter uma gameplay até melhor do que esse. Mas no quesito jogo e história, esse é melhor. É um jogo indispensável para quem gosta do cabeça de teia. Em oitavo lugar, Cuphead. Cuphead é um soco de nostalgia e desafio ao mesmo tempo. A arte, a música, a dificuldade fazem ele ser uma experiência única. Cada chefe derrotado é uma vitória pessoal, e o estilo dos desenhos dos anos 30 é uma obra de arte. Eu poderia passar aqui muito tempo falando só sobre cada chefe e como ele é lindo e único. É frustrante e encantador na mesma medida. Os personagens são cheios de vida e extremamente carismáticos. Em sétimo lugar, Lies of P. Lies of P é o Souls-like que me pegou de surpresa. Eu esperava um bom jogo, mas não algo tão bem feito. A ambientação, o combate preciso e a história com o tema da mentira me prenderam completamente. E o final é daqueles que você precisa conversar com alguém depois. Foi um dos jogos mais intensos que eu já finalizei. Em sexto lugar, Uncharted 3. Uncharted 3 é pura aventura. É o tipo de jogo que te faz sentir num filme o tempo inteiro. A química entre Drake e Sully, os cenários, as perseguições, tudo é insano. Foi um dos jogos que me fez amar mais ainda histórias em jogos. E o fato dele ter sido o primeiro jogo com dublagem em português que eu joguei na vida me deixou completamente vidrado nele. E ele é um dos poucos jogos de PS3 que eu zerei mais de uma vez. Em quinto lugar, God of War Ragnarok. Esse é o último jogo da lista que zerei, então é o que tenho mais fresco na memória para falar sobre. Ragnarok é o encerramento perfeito da jornada nórdica do Kratos. É emocional, brutal e cheio de momentos épicos. A relação entre ele e o Atreus é o coração da história. Pra mim, é o jogo com a melhor gameplay da franquia God of War e tem um fechamento da história que pra mim é muito coerente com tudo que tivemos antes. Não entendo nem um pouco das críticas a esse jogo. Esse jogo é um jogão e você tem que dar uma chance. Em quarto lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild é liberdade pura, é aquele jogo que te faz querer explorar cada canto só pela curiosidade. A trilha, os sons da natureza, o silêncio, tudo te faz sentir dentro daquele mundo. É um dos poucos jogos onde o nada é tão importante quanto tudo. Esse é o único jogo da lista onde a história não faz a menor diferença. Ele te pega totalmente pela gameplay que é incrível. Quando eu estava passando pela minha primeira tempestade no jogo, eu morri por causa de um raio. Eu falei, meu Deus, o raio é completamente aleatório, simplesmente caiu na minha cabeça. E aí quando chegou na segunda vez que eu estava passando por uma tempestade, eu abri meu inventário e vi que todas as peças de aço ficaram marcadas com um símbolozinho de raio. Querendo dizer que durante uma tempestade você não pode usar nenhuma peça de aço, você tem que mudar para peças de madeira. Eu fiquei completamente maravilhado com isso, porque o jogo não me falou nada, ele simplesmente botou essa feature e é isso aí, se vira pra sacar. É o melhor mundo aberto que eu joguei na minha vida. Para dar abertura ao top 3, nós temos ele em terceiro lugar, God of War 3.
sun has returned. I bring the destruction of Olympus! Esse é a segunda franquia que eu repeti no top, porque junto com Pokémon é a franquia que eu mais amo na minha vida. God of War 3 é o ápice da fúria. A sequência inicial contra o Poseidon é simplesmente lendária. Kratos aqui é pura vingança e cada boss fight é inesquecível. Foi o jogo que me fez amar mitologia grega e marcou a minha adolescência. Se você busca uma história de vingança, isso é o jogo perfeito para você. Em segundo lugar, God of War de 2018. No. I am hungry. Feed us. E se não era o suficiente ter dois jogos da franquia God of War como meus jogos favoritos da vida, tem um terceiro. God of War de 2018 é o renascimento de uma lenda. Ver o Kratos tentando ser pai, tentando mudar, me marcou muito. É um jogo que combina ação brutal com uma história profunda sobre dor, arrependimento e amor. Eu nunca imaginei me emocionar tanto com um jogo de pancadaria, mas aqui foi diferente. Provavelmente a única boss battle da franquia que consegue bater de frente contra Diários no God of War 1 é a contra Desconhecida na primeira boss battle desse jogo. E foi o jogo que mais marcou minha vida até que nesse ano... Clair Obscure Expedition 33 foi feito. Esse jogo foi mais que uma experiência, foi uma obra de arte. A trilha sonora, o visual pintado à mão, os personagens, o sistema de combate, tudo nele é único. Mas o que mais me tocou foi a mensagem sobre luto, superação e esperança. Poucos jogos me emocionaram tanto assim. Esse jogo tem pra mim a melhor história de um jogo de videogame já feita. Ela te deixa preso desde os 15 primeiros minutos. E quanto mais o tempo passa, mais você quer saber o que está acontecendo. E depois de muito plot twist, vem a conclusão da história principal, que tem a boss battle final com a trilha sonora que deixa qualquer um de queixo caído. Uma conclusão de história que te destrói por dentro, independente de que você escolher. Depois de zerar esse game, precisei de 2 semanas sem encostar em outro jogo de modo história, para terminar de assimilar e digerir tudo que tinha acabado de vivenciar. Se você gosta um pouco de videogame, tem que dar uma chance para esse jogo, te garanto que não vai se arrepender. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse foi o meu top 15 de jogos que mais marcaram a minha vida. Talvez vocês concordem, outros não, e tá tudo bem. O mais legal da lista é ver o que cada jogo representa pra gente. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta qual seria o seu top 15 e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.